sejam todos bem-vindos a mais um programa Time Gospel, um programa feito para abençoar a sua vida. Aproveita que você está assistindo, já vai compartilhando com seus familiares, com seus amigos e curta a página da TV Guaratuba. No programa de hoje, iremos escutar um testemunho de milagres. E para contar melhor esse testemunho, a nossa convidada hoje é a Marielle Araújo. Tudo bem, Mari? Oi, tudo? Queria que você contasse falar um pouco de você primeiro para o público. Então, meu nome é Marielle Araújo, acredito que sou bem conhecida já na cidade, né? E o meu testemunho de vida, ele é um pouquinho comprido, mas eu vou dar meio que uma resumida. A maioria das pessoas sabem aqui em Guaratuba que eu sou portadora de uma doença chamada lúpus. E muitos me perguntam, mas como você descobriu? Mas da onde veio? Como começou? Como você parece tão bem, né? Então, quando eu tinha 14 anos, eu era muito espoleta e vivia grudada em árvore, vivia pulando e morava em Pissarras, estudava no Mirim, de a pé, de bicicleta. Eu sempre fui muito espoleta. Não parava. E vivia na igreja, ensaio, coreografia, e tudo quanto é grupo eu tava. E eu comecei sentir umas dores, sabe? Umas dores no joelho, dor no braço, dor não sei aonde. E aí minha mãe pegou e me levou no médico aqui em Guaratuba. E o Dr. Francisco, na época, falou que eu tinha um tipo de reumatismo. E aí comecei a tomar uma medicação aqui, uma medicação ali. E as dores passavam, mas logo voltavam. E eu continuava tendo a minha vida normal. Criança, né? 14 anos. Uma adolescência, na verdade. E teve um dia que meu cabelo começou a cair demais. E eu comecei a ficar bem manchada, assim, toda roxa. E aí eu tava bem mal em casa, assim. Meus pais não sabiam o que fazer. Já tinham me dado todas as medicações possíveis. E chegou um amigo nosso e me viu naquele estado e falou, não dá mais pra Mari ficar assim. Se vocês me permitirem, entrei no carro que eu vou levar vocês pra Joinville. Aí foi lá que a minha luta começou. Aí me levaram pro Hospital São José. Lá eu fiquei internada durante 15 dias com vários médicos residentes me estudando. Eu era tipo um estudo de laboratório, assim, porque com 14 anos, com todas aquelas manchas e dores, e aí ficaram durante 15 dias me estudando até que chegaram no diagnóstico do lúpus daí. Aí eu comecei com N medicações, e dor, e tramal não adiantava, dipirona não adiantava, daí me ligaram numa máquina de morfina, onde ficava de meia hora vindo morfina em mim. E eu perguntando pra Deus o porquê de tudo aquilo, porque eu só tinha 14 anos, né? E da noite pro dia comecei a sentir dor e ficar ruim de uma hora pra outra. Aí comecei a fazer vários exames e nenhum desses exames constatou, além do lúpus, uma nefrite lúpica. Que é uma nefrite lúpica? É uma infecção nos rins. E daí veio a notícia que eu teria que operar, fazer uma cirurgia. E foi nessa cirurgia que Jesus me deu a vida novamente. Que foi uma das primeiras vezes que Deus me deu a vida novamente. Que quando eu entrei para fazer essa cirurgia, a minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade, porque 80% de chance de eu não voltar viva, porque os meus rins estavam totalmente comprometidos com essa infecção. O que é a nefrite lúpica? É uma infecção que pega todo o rim. E a minha mãe assinou esse termo e com muita fé, e eu entrei para a sala de cirurgia e eles não precisaram retirar meu rim e colocar um implante. Eles conseguiram retirar meu rim e drenar toda aquela infecção e colocar ele novamente. Aí o que aconteceu? Na hora da cirurgia, eles fecharam a cirurgia e 3 ou 4 dias depois os pontos todos abriram novamente. E quando os pontos abriram novamente, me deu uma infecção generalizada hospitalar. E daí eu tive que voltar para a mesa de cirurgia novamente. Só que eles me levaram, não falando que iam me operar, me levaram falando que eu ia fazer uma tomografia. E nessa tomografia, minha mãe abriu a porta do quarto da tomografia para ver se estava tudo bem. Quando ela abriu, Kézia, tinha muito sangue, muito sangue. Minha mãe disse que tinha, tipo, dessa grossura, assim. A hora que ela pisou, tinha sangue na sala inteira. Porque o que é a tomografia? Tu entra numa sala e os doutores ficam em outra salinha olhando pelo computador. E eles não viram que a minha cirurgia havia aberto
e que estava faltando sangue. E nisso a minha mãe começou a gritar, 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 gritar. E eu já não respirava mais, já tinha perdido, eu tinha morrido naquela hora, né? Então os médicos, veio 16 médicos e começaram a tentar me salvar, me salvar, me salvar. E foi nessa hora que um grande milagre aconteceu. A minha mãe falava, pelo amor de Deus, salva minha filha, e eu só conseguia falar. Falar não, eu conseguia, tipo, meio que respirar, sabe? E nesse momento eu comecei a ver anjos. Anjos, anjos em volta de mim. E daí foi aí que o doutor falou que voltou a minha respiração, o doutor Guilherme, me lembro até hoje. O doutor Guilherme falou que voltou a minha respiração. E a primeira coisa que eu falei foi, tira minha mãe da sala. Aí minha mãe falava, não, não vou sair, eu não vou sair. Aí eu falei assim, mãe, pode ir tranquila, tem anjos aqui. Disse que eu falei pra ela isso na hora. E dali em diante ela ficou segura, eu voltei pra sala. A cirurgia depois conseguiram, né, tomei 2 bolsas de sangue, consegui me recuperar. Aí aconteceram N coisas, depois eu peguei infecção novamente, a cirurgia abriu, eu tive que voltar pra casa porque não me operavam. Aí eu morei na casa da Cláudia e do Mano, acho que é ali perto da casa da sua irmã. A Cláudia e o Mano, que foram anjos de Deus na minha vida, sou muito grata a eles, que eu tenho eles como pais hoje, que cuidaram de mim. A Cláudia abria meu curativo todos os dias, lavava, porque daí o meu curativo eu teria que fechar por segunda intenção, subir a pele, e isso não aconteceu. Aí depois eu tive que operar novamente, e aí por aí segue várias cirurgias, né? Se eu for contar todas, não vai dar. Mas esse, eu acredito, eu sempre conto essa, porque esse foi assim, um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida. Onde ali Deus começou a fazer todos os outros, né? Porque depois disso eu já passei por quimioterapia, já perdi todo o meu cabelo, eu já pesei 39 quilos, eu já pesei 90 quilos. Um inchaço, então, tipo, né? eu já cheguei a tomar 120 miligramas de corticoide, que é uma bomba, né? Que isso ocasionou o que todo mundo pergunta pra mim, por que você tem esse problema na perna, por que você manca? Foi por causa dessa quantidade de corticoide que eu tive que tomar pra salvar a minha vida no momento, que daí corroeu os ossos da minha perna, que agora eu tenho que pôr... Desde os 14, agora eu tenho 28. Então fazem, né, 14 anos já que eu venho lutando, mas graças a Deus, Deus tem me dado força dia após dia e cada dia eu me sinto melhor. Diante de tudo isso, ainda achou o amor da vida? Nem fala. Casou. Olhava todo mundo casando, todo mundo feliz, eu falava, meu Deus, mas eu não vou casar, Jesus. Quem que vai me querer toda torta desse jeito? Cheia de cirurgia, cheia de problema, médico. E Deus me enviou numa célula, eu não gostava de célula, tá? Porque é assembleiana, né? Sim, célula é coisa nova, não gostava de célula. Um dia recebi um convite para participar de uma célula, fui e foi lá que eu vi o meu marido... Foi amor à primeira vista. Meu marido pregando, e ele tinha namorada na época, meu Deus. Aí vi ele pregando e foi amor à primeira vista, tanto dele quanto meu, assim. E naquele momento mesmo, Deus já usou uma pessoa que viu 2 luzes em cima das nossas cabeças, tipo, sem a gente nem se conhecer. E que hoje é um dos nossos padrinhos de casamento. Mas dali em diante, minha vida, graças a Deus, só benção. Benção atrás de benção. Quando você falou ali da Cláudia, eu até ia perguntar, que além da sua família, se tiveram pessoas que te ajudaram em todo esse momento. Muitas pessoas. Até lembro de um episódio lá na casa da Cláudia, acho que foi algum desapego que eu fui, que você estava no banho. Eu lembro, foi na casa da Cláudia que eu fui, que ela estava cuidando de você. Sim, e falando 2 meses. sobre oração, campanha, a sua igreja, na época que você estava, promoveu campanhas assim de oração, foi? Sim, então na época eu estava, né, estou na missionária Graça, que é o Templo Manancial da Graça, muitas campanhas de oração, e não foi só lá, eu sou muito, muito grata. Eu digo que Guaratuba, em relação à igreja, é uma cidade muito unida, muito unida. Eu não vou falar nome de igrejas, porque eu posso me esquecer de alguma, mas eu digo que 90% da população, assim, gospel, digamos, do meio evangélico, promoveu orações por mim em Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, assim, olha, eu me surpreendi, não só na questão de oração, questão financeira, fizeram rifas pra mim, fizeram jantar, fizeram almoço. Nossa, N coisas, assim, todos não tem, assim, olha... pela cura. Muito. E qual foi o maior período que você ficou internada, assim? Foi, eu não me lembro certo a data, mas o maior tempo que eu fiquei internada foram 48 dias. Nossa. Em 48 dias. E quem que te acompanhava todo esse momento? Você falou da tua mãe, mas agora, mais pro final, eu lembro da tua irmã. Isso, a minha irmã, que é a graça do vídeo, né? Que ela fazia vídeo me zoando.
A minha irmã, sou muito grata a Deus por ela, meus pais e o meu marido, né? Que ultimamente ficou bastante comigo, assim. Porque o que acontece? A gente casou, foi coisa de louco. A gente casou 10 dias depois eu fiquei internada. Nossa. E foi... agora eu me lembrei a data. Foi nesses 10 dias que eu fiquei 48 dias. Então, tipo, foi bem assustador pra ele, porque a gente acabou de se casar. Ele ficou sozinho em casa 48 dias. Nossa, aguentando bem... as pontas em casa sim, enquanto tava lá. Sim. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E você que acompanhou aí no intervalo, tá precisando trocar o seu estofado, a sua cama, vai lá na Primor Colchões, você vai ser muito bem recebido. E diga que você viu aqui na TV Guaratuba que você vai ganhar aquele descontão e também brindes. Voltando a falar sobre o milagre, sobre esse testemunho de milagre. Um milagre maior, que eu acredito que seja na tua vida, é a vinda da bebê, a bebê Delícia, que ela é muito linda. Minha Gordelícia. Eu queria que você falasse como foi todo o período da gestação, porque ainda com dores, tudo, você descobriu que estava grávida. Então conta pra nós a descoberta da gravidez. Então, foi um misto de alegria e de tristeza. Por que tristeza? Porque eu tinha 2 sonhos ultimamente, 3 sonhos. Casar, ter uma bebê e operar minha perna, que por conta das dores que eu sinto. Então eu consegui essa cirurgia pela Unimed e eu não teria gasto nenhum. Fiz todos os meus exames, agendei minha cirurgia dia 17 de agosto, estava tudo marcado, tudo pronto. Dia 12 de julho eu descobri a gravidez. Nossa. Então eu não pude mais operar. Mas em controvérsia eu não fiquei nem um pouco triste, porque o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Tinha várias promessas de que seria. E como foi pra mim? Meu Deus, Marielle, você é louca, ter mãe, ter filha, né? Realmente, quando eu contei pro meu médico, ele queria me bater. Que você é louca, não é hora. Porque assim, no pensamento do médico, o que acontecia? Ou eu sobreviveria ou ela sobreviveria, uma das duas. Era impossível, né, pela medicina, nós duas sobrevivermos. Então, eu engravidei dela tomando 16 comprimidos, que eu tomo todos os dias por conta do lúpus, imunossupressores, medicações para dores. Eu passei a minha gestação toda tomando 12 comprimidos, em nenhum momento eu parei de tomar nenhum. E hoje, amamentando, eu continuo tomando 9 comprimidos. Então, assim, ela teria 90% de chances de nascer com deficiência, com algum tipo de paralisia, com coisas assim, por conta de toda essa medicação, que são medicações muito fortes, né? E, inclusive, fiz aplicação de uma quimioterapia, que é a ciclofosfamida, já gestante. Então, assim, ela é o milagre do milagre do milagre. Eu sempre digo que Jesus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, quando ele faz um milagre, ele faz um milagre perfeito. E ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível, sim. Não vai dar, tá aí pra... Daqui a pouco já vai estar contando, ela mesma vai estar contando o próprio milagre da vida, né? E o meu médico não acreditava, sabe? Quando eu falei pra ele, ele falava, não, mas você fez o exame de sangue. Eu falei, doutor, tá aqui o de sangue, o de urina, o do que você quiser. Aí, um dos outros milagres que eu conto sempre é que eu comecei a fazer meu pré-natal na Unimed em Joinville. E a doutora, quando eu fiz meu primeiro trimestre,
A primeira coisa que ela falou pra mim, que me magoou muito, mas eu sempre tive muita, muita fé em Deus, foi ela ter falado que a minha gestação não vingaria. Ela falou isso, mas quando ela viu que eu não gostei, ela seguiu o atendimento normal e nunca mais tocou nesse assunto. Mas na minha última ultrassom, com 39 semanas, uns dias antes do parto, ela me chamou eu e minha mãe na sala e falou assim, eu queria pedir desculpa pra você. Aí eu falei, mas por que, doutora? Desculpa, né? Eu sempre te elogiei pra todo mundo, você sempre me atendeu tão bem. Porque assim, ela me atendeu tão bem que eu nem lembrava mais do que ela havia me falado no começo. Aí ela falou assim, porque não sei se você vai lembrar, eu falei que a tua gestação não vingaria. E quando você saiu, eu comentei com a minha secretária que eu não gostava de fazer pré-natal de mamães lúpicas por conta do bebê ou nascer com algum problema ou não vingar. E daí ela vê toda a tristeza. E ela falou assim, eu tinha certeza que pelo todo o teu processo e pela químio que você fez antes, as medicações que você havia tomado durante a gestação, a tua bebê nasceria ou com problema ou uma das duas não sobreviveria. Mas eu quero pedir desculpa, porque a tua bebê, não sei se você acredita em Deus, ela é um milagre, porque ela vai vir perfeita e a tua gestação vai ser perfeita, teu parto vai ser perfeito. E eu não tinha condições de pagar, porque assim, eu tenho plano de saúde, porém se eu quisesse ter o parto com a médica que fez meu pré-natal, eu teria que pagar R$3.000, 3.500, algo assim. E eu não tinha essa grana, né? Aí eu falei, vai ser com o plantonista mesmo que tiver e Deus vai te abençoar. Pois tu acredita que o médico que me pegou era o melhor médico de Santa Catarina? O cara fez 23 mil partos. Então, assim, eu falei que quando Deus quer abençoar e quando Deus tem algo preparado, é tudo o melhor. Tudo o melhor. Deus de detalhes, né? E ela é perfeita em tudo. Nunca pegou uma gripe. Demais. Tava acordadinha. Tava, não aguentou até o final. Aqui. Mas agora eu queria que você falasse, até pro público, porque tem muitas pessoas que perderam esperança, até mesmo de ter filhos, ou da própria vida mesmo. Tem pessoas que perdem a esperança por ouvir comentários como esse da médica. E eu queria que você falasse sobre, para fazer crescer mais a nossa fé, porque ouvindo o testemunho é onde cresce mais a nossa fé, Sim. nossa confiança em Deus, colocar nas mãos de Deus e Deus vai dar certo. Quando o homem fala que não vai dar certo, a gente fala, não, eu tenho um Deus que tudo pode e Ele é um Deus do impossível e vai fazer. Eu queria que você deixasse essa mensagem de Então, o que eu tenho a dizer é o que eu sempre digo para qualquer pessoa que venha até mim. O que as pessoas muito me perguntam é o porquê que eu tô sempre sorrindo. Poxa, mas a Marielle, mesmo sofrendo, mesmo doente, até os vídeos que eu fazia no hospital, tava sempre rindo e brincando. Porque eu creio num Deus que ressuscita morto. Então, assim, se Ele ressuscita morto, o que é Ele curar uma pessoa, né? Então, assim, a fé, ela move montanhas. Eu acredito que se você tiver o mínimo de fé, como diz na Bíblia, né, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer para uma montanha vai de um lado para o outro, ela vai. Então, se você tiver o mínimo de fé que Deus vai te curar, Deus vai te curar. E para você nunca desistir de sonhar. E não sonhe pequeno. Tipo, a pastora da igreja sempre fala, nunca peça um carrinho para Deus, uma casinha para Deus. Peça sempre o melhor para Deus. Eu não pedia só para casar, eu pedia para casar, ter minha casa, ter meu filho, minha filha, meu filho. E hoje eu tenho tudo que eu pedi para Deus e eu creio que ainda vou ter muito mais. Então, assim, e outra coisa também que eu sempre faço é adorar a Deus. Triste, alegre, feliz, com dor, sem dor, eu tô sempre adorando a Deus, sempre agradecendo a Deus, sempre dizendo o quanto Ele é maravilhoso, o quanto eu amo Ele sobre todas as coisas. Eu acho que quando alguém vir com essas palavras de desânimo, escuta por um ouvido e solta pelo outro. E repreenda, tá repreendido em nome de Jesus, meu Deus é maior que todas essas coisas. E ter fé. Ter fé, eu acho que a fé é o firme fundamento das coisas. Se você tiver fé e crer num Deus vivo e todo-poderoso, tudo vai dar certo. Até você falou do sorriso, é algo tão importante, né? Muito. Isso não quer dizer que a gente não fique triste, que a gente não chore. Isso é humano. Mas o sorriso, acredito que tem pessoas que esperam pelo teu sorriso, esperam pelo teu bom dia. E até mesmo todas as minhas postagens, normalmente eu falo sobre o sorriso. Você já sorriu hoje? Porque tem alguém esperando, alguém que passou uma noite triste ou não conseguiu dormir, daí quando acorda tem aquele bom dia, né? Aquilo vai deixando a pessoa assim, falando, nossa, como que ela transmite essa felicidade, né? E até nas minhas postagens é o que eu falo, eu quero transmitir Deus. Eu falei, porque Deus,
Nossa vida alegria. é de Deus. Deus é alegria. E por que a gente vai andar triste? Tem que Muitas agradecer. pessoas falam assim pra mim, Mari, muitas vezes eu tava triste, com dor e vontade de não fazer nada. E eu abri o Facebook, vi você lá sorrindo, vi você... E daí parei, lembrei de tudo que você já passou e você tá ali sorrindo. E, tipo, isso mudou meu dia. Você pega um problema e fala, o que é o meu problema, eu tinha muito costume, sabe, Kézia, de postar no Facebook... Ai, fulano fez isso, tô brava. Ai, tem gente, tipo, indireta ou coisa ruim. E quem fez eu mudar isso foi meu marido, sabia? Meu marido falou, para com isso. Não tem que transmitir coisa ruim. Se acontecer alguma coisa ruim, guarde pra você. As pessoas não precisam saber. As pessoas precisam saber do que é bom. Sim. A gente não tem por que transmitir coisa ruim, né? Sim. Transmita coisas boas. Verdade. Então eu queria te agradecer. Ah, imagina. E antes de terminar, eu até comentei com você, se você tem algum louvor de vida que você, da tua vida que você poderia cantar. Eu tenho um louvor que é minha vida. Palhinha. Que ele diz, o nome dele é Deus é Deus. Eu me emociono, na verdade, quando eu falo dele, porque esse louvor fala muito comigo, porque o que ele diz? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele vai ser Deus da mesma maneira. E muitas vezes, 90% das vezes que eu tô triste, assim, é esse louvor que eu ouço e que muda todo o meu pensamento, assim, sabe? E que me faz adorar não pelo que eu sou, mas pelo que ele é, entendeu? Por todas as maravilhas que ele já fez. E ele é assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E é isso. Que louvor. Desculpa, eu me emociono sempre que eu louvo ele, na igreja, na rua, em casa, em qualquer lugar. Porque é o hino da minha vida. E queria te agradecer por ter contado, né, melhor sobre o seu testemunho. Como você disse, muita gente já conhece o seu testemunho, mas tem pessoas que ainda não te conheciam e agora tenho certeza que a fé vai lá em cima agora. Amém. E acreditar em Deus, como a gente sempre estava repetindo aqui, é Deus do impossível, Deus de milagres e Ele é dono de tudo. Dono de tudo. E a gente só tem que agradecer pelo nosso dia a dia, pela saúde dos nossos filhos, que para nós é o principal, né? Meu Deus. Eu que agradeço o convite, foi uma honra, né, estar aqui. E eu sempre disse que sempre que eu for convidada para testemunhar, para falar as obras de Deus na minha vida, qualquer lugar que eu tiver essa oportunidade eu vou falar. Então eu quero dizer para quem está assistindo, né, nunca perder a fé, nunca perca a sua fé. Creia em Deus acima de todas as coisas, ame a Ele acima de todas as coisas, faça por Ele tudo que você puder fazer, que a bênção dele é recalcada e sem medidas, vai ser sempre maior do que você possa imaginar. Amém. Muito obrigada. Então. E com o coração grato, cheio de fé e esperança, a gente vai terminando mais um programa Time Gospel. E que Deus abençoe a sua semana e até a próxima semana.